Fala pessoal, beleza? Esquena aqui novamente. Então, para o segundo vídeo do canal eu estou trazendo outro tema tático, né? Basicamente a sequência do conteúdo. A gente viu sobre a cravada, hoje a gente vai estar trabalhando sobre o raio-x, ou também chamado de espeto. Eu estou trazendo os temas táticos primeiro porque eu acho que principalmente para o público iniciante, né? Vai ajudar vocês a calcularem melhor, a executar mais golpes e, consequentemente, ganhar partidas, né? Que é o objetivo de todo mundo. E, bom, o raio-x ele tem uma temática bem parecida com o da cravada. Ele é o inverso da cravada, na verdade. Então a gente tem as mesmas situações, os mesmos elementos, né? Peças alinhadas e a gente vai usar as nossas peças de longo alcance para executar o golpe, damas, torres e bispos, né? Então, na posição do diagrama, eu tenho as pretas alinhando o rei e a torre na coluna e alinhando o rei e a dama na diagonal branca, né? As duas formas de eu executar, então, o golpe nessa situação seriam jogar dama E2, o rei vai ter que fugir e eu posso pegar a torre, já ganhei material. Ou, claro, né, melhor ainda, seria jogar dama G2, o rei vai ter que fugir e eu pego a dama com uma situação mais agradável ainda, né? Então, essa é a essência do raio-x, né? Eu procuro por peças alinhadas, uso as minhas peças de longo alcance para atacar elas, né? A peça mais importante vai ter que sair da frente e eu vou pegar a peça que está atrás, né? Por isso a ideia de raio-x é como se a gente estivesse vendo entre a peça, né? Ok, pessoal? Então, essa é a ideia inicial que eu queria mostrar para vocês. Claro que nem tudo são flores, né? E a gente tem esse segundo exemplo, onde eu encontro também peças alinhadas. Se vocês quiserem pensar um pouquinho, né, pessoal, como mesmo esquema do primeiro vídeo, podem pausar, podem estar dando uma pensada por conta própria. E aí, quando vocês se sentirem ok, soltem o vídeo novamente e eu vou trabalhar a solução com vocês. Acredito que agora esteja todo mundo ok. Nessa situação do diagrama 2, o rei e a dama das pretas estão alinhados, mas eu não consigo aproveitar, né? Porque o lance natural, torre E6, tá super bem defendido, né? As pretas podem pegar com várias peças. A torre e o bispo estão alinhados, mas se eu jogar o lance torre E8 eu também não ganho material diretamente. Então, em um primeiro momento, eu não consigo executar o golpe do espeto, né, imediatamente. Mas existem algumas situações, né, onde eu consigo criar o alinhamento entre as peças do adversário. Nesse caso aqui, as brancas jogando o lance C5, elas conseguem forçar uma captura aqui, né? Eu estou dando um duplo, um garfo, seria um duplo de peão. Aproveitar, né, pessoal, para quem não conhece o que é duplo, o que é garfo, eu vou estar postando esses temas táticos mais para frente, então aproveito para pedir a inscrição de vocês. Se vocês estiverem gostando do conteúdo, deixem o seu like e comentem também os próximos temas que vocês querem ver aqui, que eu vou estar fazendo os próximos vídeos, ok? Bom, voltando para a situação da partida, se as pretas pegarem de dama em C5, alinhamos na diagonal, então quem vai aproveitar o golpe é o bispo. Jogando em F8, o rei vai fugir e eu consigo ganhar material. Ou se as pretas pegarem de rei em C5, alinhamos nessa outra diagonal e o golpe agora é bispo E3. Nesse caso, ganhando mais material ainda, né? Aqui, se sair para B5, dá para aproveitar e executar mais um raio-x, né? Para que quando eu pegue a dama eu não perca o bispo ou não perca a torre, né? Melhor do que tomar direto. Claro que aqui a situação das pretas seria melhor fugir para cá, né? E aí depois pegar em B6, rei por B6, o branco tá com bastante material a mais. Dando sequência aos exemplos aqui então, pessoal. Nesse próximo cenário, a gente vai ter que forçar novamente as peças brancas a se alinharem, né? Quando a gente trabalha lances forçados, né? A gente está falando em obrigar o adversário a fazer um lance que a gente queira, né?
E isso faz com que a gente antecipe a jogada dele, consiga calcular o lance à frente, já que eu vou saber o que ele vai me responder, né? E consiga já pensar no nosso próximo lance, então, né? Seria basicamente um esquema onde eu penso no meu lance, na resposta dele e no meu próximo lance, né? Seria a nossa sequência. Claro que nem sempre ele vai ser forçado a jogar, a responder da forma que a gente quer, obviamente, mas normalmente quando a gente trabalha com cheques, né, a gente sabe que vai ser obrigado a sair do cheque. Então, as possibilidades de resposta do nosso adversário elas ficam restringidas e fica mais fácil de a gente calcular. Eu não vou me aprofundar tanto nessa questão dos lances forçados, pode ser um tema para um próximo vídeo, né, no futuro, mas eu queria trazer essa ideia para vocês, porque ajuda vocês a encontrarem os golpes de uma maneira mais fácil. Então, sempre procurem por lances de cheques e capturas, primeiramente, porque eles vão dar essa direção melhor para vocês, né? Vai dar esse direcionamento. Bom, aqui então, se eu for pensar em lances de cheque, né? As pretas elas têm um lance interessante, que é o lance dama H5, e naquela premissa de antecipar o lance do adversário, a gente percebe que o branco não tem casas possíveis para fugir de rei, né? Não pode fugir para F4, nem F3 por causa da dama, H3, H4 também não, porque a dama está dominando a coluna H. Então resta a única casa que é a casa de G3, né? Só que quando o rei branco foge para G3, a gente vai perceber que a dama e o rei vão se alinhar e eu vou conseguir executar o golpe do raio-x, né? Então a sequência correta aqui seria dama H5, rei G3, dama H4, rei F3 e o preto pega em E1, ganhando material. Vamos para o próximo exemplo. Essa é uma situação curiosa, porque as brancas que estão melhores assim na posição, né? Se não fosse o golpe tático das pretas nesse diagrama, o branco está criando uma série de ameaças, né? Está ameaçando a dama em F7, tem várias ideias de cheques, né? Em D6, em C5, em D8. Se a dama sair da sétima, o branco consegue entrar em G7 ou em F6. Então, parece que a posição ela tá desmoronando para o jogador das pretas. Mas se a gente conseguir trabalhar os lances de cheque, né, a gente faz com que o nosso adversário pare de nos atacar e tenha que ser e seja obrigado a defender os nossos cheques, né? Então essa é a primeira classe de lances que a gente vai procurar aí nos nossos exercícios. Então, como sempre oriento, né? Podem pausar o vídeo, podem pensar, tentar achar os lances. Ok? Acredito que até aqui todo mundo já pausou e encontrou a resposta. Esse exercício é muito interessante porque a ordem ela é bem importante, né? Existem dois cheques que a gente vai calcular aqui. O primeiro deles é o errado, que seria o lance torre A1. Eu executo um raio-x. Claro que a dama vai poder pegar a nossa torre, né? E quando eu capturo a torre do meu adversário, eu executo outro raio-x. A diferença aqui, pessoal, é que o rei vai fugir defendendo a dama, né? E esse meu segundo raio-x, ele não é eficiente para que eu ganhe material, né? O rei conseguiu sair defendendo. Então, o máximo que eu vou conseguir é trocar as damas. E eu entro num final onde as pretas têm um peão a menos, o que é uma situação bem desagradável, né? Às vezes a gente tá pensando no lance correto, mas quando a gente vai calcular, a gente está trocando a ordem, né? E essa simples inversão no xadrez, a ordem dos fatores, ela importa bastante. Ela faz com que a gente consiga executar o golpe da maneira correta, né? E sair ganhando material. Então, a diferença aqui é que se eu jogar dama por A7 cheque, sacrificando a minha dama, né? O jogador das brancas vai pegar. E agora o raio-x ele acontece com o lance torre A1. E a diferença agora é que o rei não vai conseguir sair defendendo a dama e eu fico com uma torre pelo peão totalmente ganho.
Nesse outro cenário aqui, o jogador das brancas ele está um pouco inferior na questão de material, né? Ele tem cavalo e torre contra a dama, certo? Ele percebe que o rei e a dama das pretas estão alinhados na coluna B, mas ainda não é o suficiente para ganhar, né? Já que se eu jogar a torre B8, ele vai fugir e eu não consigo pegar a dama aqui em B2, né? Então não serve para a gente jogar a torre B8 direto. Baseado nisso, ele entende que se eu tirar o peão de B5 das pretas, ele vai conseguir executar o golpe. Então, acredito que até que todo mundo já tenha achado a ideia ganhadora, né? Já que esse peão ele não pode sair devido ao tema, né? O branco ele vai aproveitar e aqui com uma combinação de golpes táticos, né? A gente vai usar o golpe do ataque duplo, que é nada mais, nada menos que do que uma situação onde a gente ataca duas peças diferentes do nosso adversário, né? Não necessariamente precisam ser duas peças, né? Esse cenário aqui são duas peças, mas poderiam ser uma peça e um mate, poderia ser uma peça e uma casa importante, enfim, existem várias ideias de duplo, né? Nesse caso aqui são as duas peças. Se o rei fugir, eu pego a dama, e se ele pegar, eu executo o golpe do raio-x, o rei foge e ganhamos material. Certo, pessoal? Basicamente, então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu trouxe outro exemplo aqui para deixar como desafio, né? Foi uma sugestão de um inscrito. Então, vou tentar estar deixando aí nos finais dos vídeos pelo menos um exercício para ver se vocês conseguem, se vocês entenderam o tema, né? Se vocês vão conseguir aplicar e eu aguardo a resposta de vocês nos comentários. Ok, pessoal? Então vou reforçar o pedido também, né? Para quem quiser acompanhar os próximos vídeos. Eu sei que eu fiquei um tempo sem postar, tava na correria, mas agora eu vou tentar ajustar aí para os próximos vídeos saírem mais rápido, né? Então, se vocês gostaram, deixem o seu like e até mais. Valeu!